Senhor Deus, neste dia 8 de janeiro de 2025, nos colocamos diante de Ti, reconhecendo a Tua grandeza e o Teu poder. Pedimos que a Tua força nos envolva e nos capacite a enfrentar os desafios que se apresentam em nossas vidas, pois sabemos que a jornada diante de nós pode ser repleta de obstáculos, mas é em Ti que encontramos a motivação e a coragem para prosseguir. Que possamos nos inspirar nos exemplos de fé inabalável de Davi, Daniel e Paulo, que, apesar das adversidades, permaneceram firmes em sua determinação e confiança em Ti. Assim como Davi enfrentou o gigante Golias, com nada além de uma pedra e uma fé inegável, que possamos também nos levantar contra os gigantes que nos cercam, confiantes de que com o Senhor ao nosso lado, nada é impossível. Está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, que Davi declarou ao gigante: Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Que esta mesma coragem habite em nós para que não temamos os desafios, mas os enfrentemos com a certeza de que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ainda que os gigantes que enfrentamos possam parecer imensos e intimidadoras, lembramos que Davi não se deixou abalar pelo tamanho do desafio, mas focou em sua fé e no poder de Deus. Que possamos aprender a ver além das limitações humanas e a confiar em Teu poder, em vez de nos concentrarmos nas circunstâncias que nos cercam. Ao olharmos para cada situação que nos causa temor, que possamos lembrar da vitória de Davi, da forma como ele empunhou a sua funda, um objeto simples, e desafiou as aparências, acreditando no que era invisível aos olhos do homem, mas visível à fé que reside em nosso coração. Além disso, nos lembramos de Daniel, que, mesmo na Babilônia, manteve sua fé firme. Ele não se deixou abalar pelos costumes de uma terra estranha, mas, pelo contrário, se dedicou à oração e à busca pela Tua presença. O exemplo de Daniel, que decidiu não se contaminar com os manjares do rei, nos ensina a importância de manter nossa integridade em um mundo que muitas vezes tenta nos desviar do caminho da verdade e da luz. Como diz em Daniel, capítulo 1, versículo 8, Daniel propôs em seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. Que possamos ter essa mesma determinação em nosso caminhar, escolhendo, dia após dia, te seguir, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis ou atrativas. Que a nossa devoção não se abale pelas distrações deste mundo, mas que, assim como Daniel, possamos nos comprometer a buscar Teus ensinamentos e deixar que eles guiem nossas ações. E, por fim, voltamos nosso olhar para Paulo, que perseverou incansavelmente em suas missões, enfrentando prisões, açoites e até mesmo ameaças de morte, mas nunca perdeu a esperança na graça do Senhor. Sua vida é um testemunho poderoso de como a fé pode mover montanhas e levar a pessoa a realizar grandes obras. Em Romanos, capítulo 5, versículo 3, está escrito: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Que, sob a influência do exemplo de Paulo, possamos glorificar a Ti em nossas tribulações, sabendo que elas nos moldarão e nos fortalecerão para cumprir o propósito que Tens para nós. Que as dificuldades que encontramos ao longo da jornada nos ensinem a resiliência, a colocar nossa confiança em Ti e a unir nossos esforços com Tua vontade. Nestes momentos de incerteza, que a Tua força nos sustente. Assim como Davi, Daniel e Paulo, que possamos afirmar nossa fé em Ti, buscando sempre a força que vem do alto, e encontrando em Ti a sabedoria para superarmos os obstáculos em nosso caminho. Que cada dia seja uma nova oportunidade de crescer em fé e coragem, sabendo que a Tua presença é nosso maior alicerce e segurança. Senhor, rega nossas vidas com Teu amor e nos guia para que, a cada passo, possamos refletir a luz de Cristo em um mundo que precisa desesperadamente dela. Que nossa determinação e força possam inspirar outros a também buscarem essa confiança em Ti. À medida que avançamos nessa jornada, que nossas orações sejam fervorosas, nossas ações, intencionais e nossas palavras, sempre cheias de bondade e verdade. Assim, seguimos em frente, firmes e confiantes, prontos para enfrentar o que vier, em nome de Jesus. Ao prosseguir neste dia abençoado, em 8 de janeiro de 2025, somos lembrados da importância da fé e da paz que somente Deus pode proporcionar, mesmo nas adversidades que nos cercam. À medida que nos deparamos com tempestades em nossas vidas,
que possamos buscar a calma que Jesus nos ensina. Lembra-nos do momento em que ele estava no barco com seus discípulos, e uma tempestade feroz se levantou. Enquanto os ventos uivavam e as ondas ameaçavam submergir o barco, Jesus, com um simples comando, acalmou os mares. Está escrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 40, que ele disse: Acalmate. Silence-ye. E assim, a tempestade se aquietou. Que essa cena viva em nossos corações, recordando-nos de que, mesmo nas situações mais tumultuadas, existe um poder divino que pode trazer paz ao nosso interior. Em momentos de incerteza, como os enfrentados por Pedro ao tentar caminhar sobre as águas, somos chamados a sair da nossa zona de conforto e a manter os olhos em Jesus. Enquanto ele andava sobre as águas, a dúvida começou a invadir seu coração. E, ao desviar seu olhar do Senhor, começou a afundar. Com isso, Pedro nos ensina que a fé deve ser mantida firme, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiar a nossa confiança. Que possamos, assim como ele, clamar ao Senhor, reconhecendo que nossa segurança não está nos ventos e nas ondas, mas na presença daquele que comanda tudo. Como está escrito em Mateus, capítulo 14, versículos 29 a 32, quando Pedro gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E ao refletirmos sobre a coragem de Elias, que enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo, somos chamados a permanecer firmes na verdade de Deus, mesmo quando a maioria se desvia. Elias, em um momento de desespero, não apenas confrontou os falsos líderes de seu tempo, mas também orou com fervor, confiando plenamente na resposta divina. Assim como está registrado em 1 Reis. Capítulo 18, versículos 21 a 36, sua oração não apenas trouxe fogo do céu, mas também restaurou a fé do povo em um Deus vivo. Que nossas orações sejam intensas e cheias de confiança, apesar das vozes que nos cercam dizendo para desistirmos. Neste momento de nossa jornada, rogamos pela bênção da paz que transcende todo o entendimento, como prometido nas Escrituras. Que, mesmo quando os desafios se avolumam, possamos lembrar que a presença de Deus é um refúgio seguro, um bastião em meio à tempestade. Assim como os discípulos que estavam no barco com Jesus, que possamos levar nossas preocupações a Ele com um coração grato. Como está escrito na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Que a prática da fé em meio às dificuldades nos conduza a um estado de serenidade, permitindo que a luz de Cristo brilhe em nossos corações. Assim como Jesus acalmou a tempestade e Pedro encontrou forças para caminhar sobre as águas, que possamos ser fortalecidos todos os dias, lembrando que a verdadeira paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio a eles. Enquanto continuamos nesta jornada, que cada passo que dermos, cada oração que levantarmos, nos aproxime mais do amor incondicional que Deus tem por nós. Que a confiança no Senhor nos envolva, e que nossa fé, alimentada pela lembrança dos grandes feitos de Deus, nos permita viver com coragem e paz, independentemente das tempestades que possam surgir. Em nosso coração, queremos cultivar essa conexão profunda com o Pai, confiando que a sua força nos sustenta, assim como sustentou Davi, Daniel e Paulo anteriormente em nossa jornada. Que, ao olharmos para estes exemplos de fé, possamos encontrar a determinação necessária para manter a nossa paz. Que a memória das respostas de Deus às nossas orações nos fortaleça e nos lembre que Ele está sempre pronto para nos ouvir, para nos abraçar e para nos guiar. Que a presença do Espírito Santo nos envolva e nos lembre que, mesmo diante das lutas, a vitória já é nossa, por meio da fé em Cristo. E assim, seguimos em frente, seguros de que estamos em Suas mãos amorosas e protetoras. Neste dia 8 de janeiro de 2025, ao chegarmos ao final desta jornada de oração, elevamos nossos corações em gratidão e celebração pelas vitórias que conquistamos, reconhecendo a grandiosidade divina que atua em nossas vidas. Assim como Moisés conduziu o povo de Israel à liberdade, nós também temos sido guiados por Sua mão poderosa, que nos tira do cativeiro das ansiedades e medos que tentam nos aprisionar.
Com coragem e determinação, nos apoiamos nas promessas que nos libertam, lembrando que, como está escrito no livro do Êxodo, Deus ouviu o clamor do seu povo e se lembrou da sua aliança. Este mesmo Deus, que fez maravilhas no passado, continua a nos perdoar em nossas fraquezas, fortalecendo nossa fé e renovando nossas esperanças. Ao refletirmos sobre José, que, mesmo em meio às tribulações, nunca perdeu a esperança e foi restaurado em grande honra, encontramos um espelho para a nossa própria história. Assim como ele foi elevado ao poder após ter sido traído e rejeitado, nós também somos chamados a esperar pelo tempo de Deus em nossas vidas, confiando que cada dificuldade pode ser transformada em uma oportunidade de crescimento e testemunho, revelando a sua soberania. Deus nos concede a capacidade de transformar nossos desafios em bênçãos e de levar esperança àqueles que nos cercam. Como Paulo nos ensinou em Romanos, capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, vivemos com a certeza de que Ele está orquestrando um plano maravilhoso para todos nós, mesmo quando não conseguimos ver o que está à nossa frente. E como se não bastasse, em meio a esse caminho, encontramos em Jesus a vitória suprema sobre a morte e o pecado, um ato de amor que nos transforma e nos dá nova vida. Celebramos essa vitória hoje, lembrando que Ele não ficou na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, trazendo esperança a todos os que creem. Que este dia seja um marco para que, assim como Ele, possamos nos levantar em um novo propósito, vivendo em abundância e espalhando luz ao nosso redor. Ao olharmos para o futuro, precisamos nos lembrar da promessa eterna contida em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, onde é garantido que Ele nunca nos deixará e nunca nos abandonará, um lembrete poderoso em tempos de incerteza e dor. Com os corações cheios de gratidão, expressamos nossa sincera apreciação por todas as bênçãos que recebemos neste dia. Cada respiração, cada passo, cada sorriso, cada momento de paz é um presente que devemos valorizar e guardar, assim como os filhos de Israel se lembraram da provisão no deserto. Ao finalizar esta jornada de oração, que possamos cultivar um espírito de gratidão e louvor, reconhecendo as pequenas e grandes vitórias que nos foram concedidas, e que possamos nos lembrar de que cada um destes momentos é um testemunho do amor incondicional de Deus por nós. Por isso, neste momento, afirmamos com fé e ousadia que somos mais que vencedores através de aquele que nos amou. Declaramos que nossos desafios não nos definem, mas são apenas uma parte da história que Deus está escrevendo em nossas vidas. Que cada um de nós seja forte e corajoso, e que a nossa luz brilhe intensamente nesta terra, levando esperança e amor aos que nos cercam. Que as bênçãos do Senhor nos acompanhem em cada passo, e que possamos ser instrumentos de paz, amor e alegria nesse mundo tão necessitado de sua luz. Assim, ao encerrarmos este momento de oração, invocamos a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas, que a sua bênção nos envolva e que a sua presença nunca nos abandone, pois sabemos que onde Ele está, ali também está a nossa verdadeira essência e alegria. Que, de agora em diante, possamos seguir em frente com confiança, sabendo que estamos sempre sob seus cuidados. Que o Senhor derrame sobre nós um espírito de comunhão e amor, ajudando-nos a viver em harmonia com os outros e buscando sempre o bem, fazendo florescer a bondade em cada ato e palavra. A cada passo que damos, que nos lembremos de que a nossa missão é refletir o amor de Cristo, que se entregou por nós, assim como está escrito em João, capítulo 15, versículo 13, onde aprendemos que não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo amigo. Que essa paz que excede todo entendimento guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, mais uma vez nos conferindo a força para enfrentar tudo o que está por vir. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre cada um de nós, guiando nossos passos, fortalecendo nossa fé e iluminando nosso caminho. Que a sua presença nos conduza por onde formos, e que possamos sempre levar a luz dele neste mundo. Que a alegria do Senhor seja a nossa força e que, em cada desafio, possamos lembrar que somos seu povo, amados e escolhidos. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém.